eu não me lembro de uma memória afetiva, o que for do sentimento da ausência, assim, se eu sentir a ausência do meu pai. Porque eu acho que pra mim, na minha cabeça, já era muito normatizado, né? Que os homens, não só meu pai, mas todos os homens próximos a mim, pais de amigos meus, tios, primos e homens da minha família, que eles se ausentam grande parte do dia para trabalhar e eles só existem ou à noite, quando eles voltam do trabalho, ou em datas comemorativas, aniversário, ano novo, tudo. Você descobre, no meu caso, aos 35 anos, um novo tipo de amor. E você acha que você já sabe o que é o amor. Saindo todo mundo. Mais batata frita. A minha vontade de ser pai desde muito cedo é baseado nesse exemplo que eu sempre tive e nessa vivência que eu sempre tive de que a família é a coisa mais importante. Para mim não tinha nada mais importante do que eu começar a minha família. Existia um Hélio antes da paternidade e um Hélio completamente diferente após pós-paternidade, né? Quando nasce um bebezinho ali que é seu, que você pega e tal, o mundo vira completamente, né? Então, na adolescência, eu realmente senti muita falta do meu pai, porque a gente começa a se perceber, a gente começa a criar uma identidade, uma personalidade mais forte. Os meus pais, eles se separaram quando eu tinha 5 anos. Então, antes disso, sempre foi muito gostoso, porque ele é músico, né? Então, a gente tinha um contato muito próximo por conta da questão da música. Eu sempre tive vontade de ser pai. Até quando eu era um pouco mais novo, que eu não namorava e tal, eu pensava que, tipo, eu queria ter um filho e um cachorro e era feliz da vida e ponto final. Daí eu comecei a namorar, tipo, a ideia da paternidade continuou. E da adoção também veio muito cedo, assim, porque eu lembro, eu muito pequeno, sei lá, com 7, 8 anos, enchendo o saco da minha mãe que eu queria uma irmãzinha, mas eu não queria que ela tivesse um filho, eu queria que ela adotasse uma menininha, não sei o que lá, porque era só eu e meu irmão. Tento ser para ele o pai que eu não tive, assim. Minha mãe engravidou aos 16 anos, me teve aos 17 e não tive um pai presente, né? Eu procuro preencher aquela lacuna que teve na minha vida e eu espero que ele nunca tenha na vida dele, né? E escrevi assim, como colocar uma criança de 4 anos para dormir. Fui até a 5ª página do Google e não tinha nada para mim. Só tinha para a mãe. Realmente não conseguia entrar na minha cabeça que eu não tinha capacidade de colocar uma criança para dormir. E aí eu falei, não, cara, homens podem colocar sim crianças para dormir e devem colocar crianças sim para dormir. Tem algo de errado, eu vou começar a estudar isso. E vi que realmente essa cultura machista e patriarcal que vivemos deixa a balança irregular. E aí eu falei, então a gente precisa começar a fazer algo que equilibre mais essa balança. Seja eu, atualmente, no meu dia a dia, sendo um pai mais presente, mais participativo em atividades domésticas e de cuidar do meu filho, e também como eu consigo fazer isso com outros pais, sabe? Com outras famílias. Houve 2 grandes ondas conceituais na paternidade, assim. Houve até a década de 70, de fato, onde começa todo o movimento feminista e os homens começam a vir mais para dentro de casa, até por grandes crises econômicas que acontecem no mundo inteiro. E aí começa a ter as primeiras mudanças de papéis, né? Onde a mulher vai ao mercado por causa dessa crise, vai precisar trabalhar mais e o homem vem mais para dentro de casa. Começa agora a vir homens para casa por escolha mesmo, sabe? Por escolha, olha, eu gosto e me sinto bem em cuidar do meu filho. Então, o Forded nasceu dessa ansiedade, dessa angústia, na verdade, de ter sobre a minha responsabilidade a criação de uma criança, né? Quando eu fiz um grupo no Facebook, só para testar, em 15 dias, 20 dias, tinha 600 pais assim, no grupo. Esse movimento mesmo dos pais se juntarem tá bem legal, já faz um tempo mesmo que vem acontecendo.
Por exemplo, eu participo de um grupo chamado Paternando, né, que hoje, no Facebook eu já perdi as contas, já não sei quanto nós somos no grupo do Facebook, mas no WhatsApp somos mais de 200 pais, em um único grupo, falando sobre a criação dos filhos, relatos do tipo, poxa, minha filha está com febre e eu venho no Paternando para perguntar, gente, o que a gente pode fazer mesmo? Quais são as indicações? O que a gente faz primeiro? Banho primeiro? Troca de roupa? Tal. São assuntos corriqueiros que geralmente eram pertinentes ao grupo de mães. Acontece já de algumas vezes de mães falarem para o companheiro, pergunta lá no Paternando tal coisa. E aí a gente começou a pensar, poxa, como que a gente fura essa bolha? Né? Foram surgindo podcasts, né, na podosfera brasileira. Um desses podcasts, já tinham alguns podcasts sobre paternidade, né? Só que ainda assim também falando muito para a bolha. E aí veio a ideia da gente fazer, vamos fazer um Afropai, porque a discussão da paternidade do homem preto, ela é muito diferente da discussão da paternidade de um homem de classe média branco, que com todos os seus privilégios e tal. A gente precisava alcançar um pessoal que não chegava nessa conversa. Assim que a gente lançou o primeiro episódio do Afropai, veio uma pessoa na publicação, lá acho que no Instagram ou no Facebook, não lembro agora, e ele perguntou, mas por que o Afropai? Paternidade é tudo a mesma coisa. E aí, um ouvinte, a gente não chegou a ir lá responder, né? Um ouvinte já chegou e respondeu, falou, não, peraí. Primeiro porque, na maior parte das vezes, são os pais pretos que saem de casa de manhã sem saber de verdade se vão retornar à noite. Por N motivos. Essa semana a gente teve um caso de 80 tiros em cima de um homem preto por engano. Né? Então o homem preto está muito vulnerável na sociedade. Dizem que o homem preto ele é ausente da família. Muitas dessas ausências, quando vão ver o censo e ver, nessa família preta não tem um pai, muito dessas ausências está por conta ou da morte do jovem preto, do homem preto jovem, ou do encarceramento dele. Né? Quais os motivos disso? Aí é uma discussão muito maior. O que faz com que eu me relacione com meus filhos de uma maneira diferente da que meu pai se relacionava não é uma questão minha, individual, é uma mudança dos tempos. Na verdade, eu só descobri como eu deveria me relacionar com os meus filhos quando eles nasceram. Eu não sabia que eu teria que rachar 50%. Tinha dentro de mim, a visão que tinha dentro de mim ainda era a visão de que aquilo era mais responsabilidade da mãe do que do pai. Eu nem sabia que tinha essa visão dentro de mim. Eu descobri isso às 3 da manhã, desesperado, tendo que acordar pela 8ª vez, e pensar, mas não era ela que ia fazer isso? Eu até fiz uma crônica sobre isso, uma crônica super irônica, amaldiçoando esses tempos justos em que os homens e as mulheres têm que dividir as tarefas. Eu falava, maldita Simone de Beauvoir, maldita Yoko Ono, malditas mulheres que queimaram os sutiãs. Eu queria estar vivendo na época do Don Draper, eu queria estar vivendo nos anos 40. Eu queria poder falar às 4 da manhã, eu é que boto dinheiro nessa casa, mas é mentira, os dois botam dinheiro nessa casa. Eu queria poder falar, eu trabalho o dia inteiro e chego exausto, ela também trabalha o dia inteiro e chega exausta. Todos os argumentos masculinos anteriores de por que a mulher cuidava não funcionavam. Então, eu descobri assim meio na marra. E óbvio que eu sei racionalmente que isso é uma vantagem. Eu vou ter uma relação com os meus filhos que meu pai não teve, né? E que os pais anteriores, o pai do meu pai, muito menos. A gente está criando adultos, né? A gente está formando adultos. Então, como que adultos serão esses, né? Como esses adultos vão pensar, tem tudo a ver com a forma como eles serão educados, né? A gente que trata sobre o assunto paternidade, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque num país desigual, igual o nosso,
falar sobre paternidade tem que ser falado com muito carinho, né? Como eu disse, o Marcos Pianges, ele fala que ter pai no Brasil é artigo de luxo, né? Ser pai no Brasil é um artigo de luxo. Então, onde você fala que no dados do IBGE de 2016, existem 72 milhões de famílias com criança, e dessas 72 milhões, em torno de 12 a 18 milhões dessas famílias não tem o pai presente. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando fala que tipo de paternidade é a correta, sabe? É a paternidade presente? A gente está vivendo em alguns vícios de linguagem, né? Qual é a paternidade correta? É a paternidade responsável. Cara, para mim, paternidade já tem que ter responsabilidade. Se não tem responsabilidade, não é paternidade. Paternidade presente. Eu tomo muito cuidado de falar isso, porque quando você vai num país com desigualdades sociais tão grandes como a nossa, e onde você vê que um pai precisa sair às 5 horas da manhã para trabalhar e voltar às 10 horas da noite, falar para ele que a paternidade correta e a paternidade que o filho dele precisa é que ele seja presente, é injusto para ele e para a família dele. Então, assim, eu gosto de falar de paternidades possíveis e paternidades reais. Primeiro porque tira aquela coisa de a minha paternidade talvez seja mais correta que a sua, a paternidade A é mais correta que a paternidade B. Eu acho que cada um sabe a paternidade que precisa ser exercida e a paternidade que tá atrelada à sua realidade, ao seu repertório emocional e social, né? A minha paternidade que eu exerço com meu filho não é a mesma e nem deve ser a mesma que um outro pai exerce com outro filho. Então, eu gosto muito de falar, quando eu falo de maternidade, de paternidade, porque não tem como não atrelar as duas juntas, é de falar de paternidade e maternidades possíveis mesmo, de fato. Pra gente não soar injusto e nem arrogante na hora de sair palestrando sobre o que é paternidades. Um conceito que a gente tem que saber também diferenciar um pouco é de figura paterna e de função paterna. Quando a gente fala de figura paterna, é o pai de fato, em cima da figura do homem ainda. Um dia me perguntaram numa entrevista que como crianças que não tiveram pai presente se tornaram bons pais. E aí eu respondi porque foram criadas por mães incríveis. Assim, mães que criaram e que exerceram funções paternas e maternas com essa criança. E foi aí que a gente começa a distinguir o conceito de figura paterna, que é atrelada ao sexo masculino, e a função paterna, que ela pode ser exercida por qualquer um. Ela pode ser exercida pelo pai, pelo irmão mais velho, ela é provavelmente exercida pelos avós, pelo tio, pelo vizinho, e ela é exercida por instituições, escola, Estado, iniciativa privada. Para mim, a paternidade ela tem 3 pilares. Assim, ela é um ato afetivo, de relação e de amor. Ela é um ato social, né? Eu acho que quando você exerce a sua paternidade e tem contato com outros homens que exercem a sua paternidade, a paternidade não é só sadia para o homem, é sadia para o homem, é sadia para a criança, é sadia para as companheiras, para a família e para a sociedade. E por último, ela é um ato político. Porque enquanto a gente não conversa de paternidade, quando a paternidade ainda não for política pública de fato, vai ser difícil falar sobre equidade de gênero, né? Quando eu era criança, nessa idade, principalmente naquela época, a gente não tinha nomes para esse desconforto. Então eu sentia muito desconforto com o desenvolvimento do meu corpo, com as questões de padrão de comportamento de gênero, ou seja, menina tem que se comportar dessa forma e menino pode se comportar daquela forma. Simplesmente era uma menina, moleca, que não podia fazer as coisas que os meninos faziam. Eu me sentia muito privado desse direito. Então, apesar de entender as questões biológicas que, digamos assim, eram incompatíveis com essa questão de identidade de gênero, né, que eu me via como um menino, depois me planejava como um homem, eu sempre tive essa vontade de ter um filho e de poder gerar. No momento em que eu decidi iniciar a transição de gênero, a minha maior preocupação era como que a minha filha ia receber essas informações. Porque ela tinha 9 anos na época, né? Então,
Eu já tinha educado ela assim, expondo ela à diversidade, então eu nunca criei a minha filha numa bolha. Olha, isso aqui você não pode ver. Não, sempre que surgia um assunto, a gente tratava aquele assunto de uma maneira que ela entendesse, na linguagem dela. E no momento que eu iniciei a transição, eu fiquei me questionando, poxa, mas como é que ela vai receber essa informação? Porque ela é minha filha, me chama de mãe, eu sou a mãe, eu sou mulher, aquela coisa toda. Mas aí a gente fica com receio, né? Porque o mundo fala pra gente que, mas é complicado, como é que a sua filha vai... Aí eu falei assim, não, quer saber? A minha filha, eu confio na educação que eu dei pra ela. Tanto que assim, a única pessoa que não me deu problema nenhum com relação a essa mudança toda foi ela. Eu acho que no terceiro dia de aula, essa professora, a Joana, ela explicou para os meus coleguinhas e falou assim, olha, a mãe da Fernanda, na verdade, é um homem. Porque eu já, todo dia ele ia me buscar na escola. Era engraçado, eu chegava na porta da escola com essa cara e todo mundo, ô Fernanda, sua mãe! E tava tudo bem! E eu chamava sempre ele de mãe na escola, porque pra mim não tinha problema nenhum. Você colheu o fruto da educação que você deu. E uma relação construída no amor, no diálogo, ela tem uma solidez que não vai ser qualquer coisa que vai quebrar isso. O dia inteiro eu respondo a pergunta, menino pode, menina pode. Eles perguntam, eles já sabem que existe essa questão. Então, várias vezes a minha filha pergunta, menina pode fazer tal coisa? Pode, menina pode fazer tudo. E menino pode usar saia? Eu falo, pode, se quiser usar saia, pode usar saia. Mas menina pode usar bigode? Eu falo, não tem bigode, mas se quiser usar bigode. E se você também tem os ideais que a criança vai se comportar de acordo. Que vai ter a Barbie e vai ter a boneca feita de fibra de cânhamo com palha de milho e ela vai preferir a de fibra de cânhamo com palha de milho e ela quer a Barbie. E como é que você lida com isso? É engraçado. O dia inteiro você tem que tomar decisões que na sua cabeça são gigantes. Isso também é engraçado que você acha que a decisão que você tomar... A sua filha quer ganhar uma Barbie. Você acha que se você der a Barbie em vez da boneca, então a sua filha vai virar uma paquita e se você der a outra, ela vai ser uma ativista e vai ser presidente da ONU e vai acabar com o aquecimento global. E as coisas não são assim. Obviamente que não são assim. Quando o Davi chegou a primeira vez na escola, na escolinha nova, por exemplo, todo mundo olhando, dois pais, ou ia um buscar, ia outro buscar, e a gente brincava, não, mas são dois mesmo, tá? Não são duas famílias diferentes, sabe? E a creche municipal é excelente, assim, a gente não tem um A para falar, a gente foi super sortudo em relação a isso. Mas você vai numa reunião, assim, nós sempre somos os únicos pais que estão lá, os únicos. Aquelas caixinhas que a gente fala que a criança quer colocar, não é só a criança, assim. Então, é a sociedade como um todo que ainda tem muito forte isso. Eu espero não me ausentar em momento algum, assim, na educação dele, no desenvolvimento dele. Eu sentia bastante frustração, porque por mais que você planejasse, não, hoje eu saio cedo, aí saio correndo, consigo pegar o ônibus e chego a tempo. Mas não porque a gente mora numa metrópole, o transporte público nem sempre funciona como deveria ser, então às vezes criava uma expectativa, vou chegar cedo, acabava não chegando e a frustração aumentava. Chegava, eu já estava indo dormir, já estava em outro processo. Bom, graças a Deus, eu fui abençoado, tive muita sorte de ser presenteado por Deus com um filho dentro do espectro autista. Isso é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim, abriu a minha cabeça, abriu o meu mundo para um universo que eu nunca teria conhecido se eu não tivesse o Romeu. Então, na verdade, a minha relação com o Romeu, que é meu filho, é quase como de um mestre. Só que mestres só existem se você se coloca na posição de aprendiz.
Não existe mestre sem um aprendiz porque ninguém consegue passar adiante o que ele tem para ensinar. Então, durante uma boa parte do meu dia a dia com o Romeu, apesar de ser pai, de estar cuidando de tudo dele, ele depende pra caramba de muita coisa, de mim, da Suzana, e dos profissionais que trabalham com ele, eu tenho ali o olhar aberto, o sinal aberto para me colocar na posição de aprendiz. Então, por exemplo, o livro que eu escrevi, Escova de Dentes Azul, os textos que eu escrevo que emocionam tantas pessoas e servem para a base de tantas e tantas famílias autistas, acontecem na casa delas também, mas passam desapercebido. Às vezes muita gente ainda descredita uma criança com autismo. Ah, coitado, não vai nada, não tem nada para oferecer, não consegue falar. Isso, cara. A grande razão da gente, eu acredito, né? Tô falando da minha crença, de nós estarmos aqui, não é criar grandes monumentos, não é criar grandes feitos. É legal fazer isso e é necessário que seja feito. Para mim, nada é mais importante do que criar um grande ser humano. Porque no momento que você cria um grande ser humano, você está contribuindo para a evolução do mundo. Você está contribuindo, sim, para que a gente consiga viver num mundo mais respeitoso, num mundo mais tolerante, num mundo mais amoroso. O blog ele nasceu no dia que a gente protocolou os documentos no fórum. E a ideia era ser meio que um diário. A princípio eu nem tinha pretensão de publicar, era uma coisa que eu ia lá, escrevia e nunca divulguei para ninguém. Acho que eu fui divulgar a primeira vez um pouco antes dos meninos chegarem, assim, sei lá, uns 3 meses antes dos meninos chegarem. Então, por uns 8, 9 meses o blog foi tipo literalmente secreto e um diário mesmo. Porque, na verdade, eu sentia um pouco de falta de encontrar material um pouco mais humanizado, assim, sobre adoção, principalmente, das ansiedades e tudo mais. A gente encontra muito material super técnico, assim, o procedimento é esse, a criança normalmente tem um tipo de ansiedade X, então você resolve assim, assim, assim. Eu não queria essa coisa muito pronta, eu queria mais pele, assim, mais realidade. Em julho saiu a habilitação, comecinho de outubro ligaram pra gente. Aquela ligação, eu já tinha anotado no telefone do celular todos os números do fórum, então tipo, quando atendi o telefone já sabia que era de lá, então já dá aquele gelo. E aí ela deu uma respirada funda, então, tem uma história pra te contar. E aí começou a falar um pouco que tinha um caso pra apresentar pra gente, de uns meninos que estavam ele não falou meninos, foi a última palavra que ela falou na ligação inteira, que eram 2. E aí a receptividade deles foi incrível, assim, porque o fórum preparou muito bem eles, e aí isso apareceu muito rápido, porque no dia seguinte, aliás, no mesmo dia que a gente contou para eles, tava lá um pessoal de um projeto bem bacana chamado Fazendo História, que eles criam um álbum de história da criança e trazem todos os acontecimentos e tal, e por um acaso a assistente social tinha falado, leva umas fotos de vocês e deixa com eles. E a gente levou as fotos e aí no mesmo dia eles já colocaram no álbum deles e tal, escreveram pra gente e tudo mais. E aí a hora que a gente tava indo embora, o Alan saiu correndo na nossa frente assim e chamou a diretora lá do abrigo, cochichou alguma coisa pra ela, daí ela falou, não, peraí. E aí ela voltou, chamou todo mundo lá no refeitório e falou, o Alan e o Davi me procuraram, eles queriam dar um recado, que eu desse um recado pra todos vocês, que a partir de hoje o Rafael e o Luciano eles queriam que chamassem de pais do Alan e do Davi, não como voluntários. Mas a paternidade, ela bateu quando eu realmente conheci o Vini. O Vini não é meu filho biológico, o Vini ele é fruto da primeira relação da minha ex-esposa. A gente se conheceu, ele tinha 3 anos de idade, hoje ele está com 11. Eu não adotei o Vinícius juridicamente porque ele tem pais biológicos. Eu sou o pai afetivo, sou o pai que o Vinícius, a pessoa que exerce a função paterna no Vinícius diariamente. O que me inspira é quando eu faço uma apresentação sobre paternidade e escuto do pai falando assim, poxa cara, meu filho tem 8 anos de idade e ontem foi a primeira vez que eu falei eu te amo pra ele, sabe? Eu vejo que eu tenho uma relação cada vez mais sadia, mais saudável com meu filho.
E ver no homem e no garoto incrível que está se transformando é o que me faz eu continuar com esse trabalho, assim, de fato. Eu vou estar feliz com o For Dead quando começarem a parar de bater tapinha nas minhas costas, assim, nossa, você é o paizão do Ana. Eu ainda escuto coisas absurdas, assim. O Vinícius é meu filho, eu participo diariamente da criação dele e até hoje me pergunto assim, e aí, quando você vai ter um filho seu? Cara, eu já tenho. Cara, quando o Vinícius tá chorando com crise, sou eu que acudo ele. Quando o Vinícius cai no chão e se arrebenta no chão, sou eu que cuido dele. Sou eu que pago a escola dele. Ele tá no meu imposto de renda. Ele não é meu filho? Assim, é muito louco, né? Como ainda as pessoas atrelam muito essa coisa da paternidade, da maternidade, ainda com uma ligação sanguínea de fato, né? E esse moralismo ainda, eu acho que esse moralismo é a única mancha ainda que a gente precisa realmente descobrir para entender de fato o que é paternidade e maternidade. Então o Vinícius também ter me adotado, e eu sempre brinco, né, que para mim foi quando ele me chamou de pai pela primeira vez, né? Foi quando a gente estava no Sesc Bertioga, um dia chuvoso, não tinha ninguém na piscina do Sesc Bertioga, assim, não tinha ninguém, acho que tinha eu, ele, a mãe e mais um casal, eu acho, e eu tô no bar tava de costas para ele, que eles estavam na piscina, e eu tava no bar da piscina do Sesc Bertioga. E eu começo a escutar uma criança gritar assim, pai, pai. Meu nome é Leandro. No máximo Leandrinho, que era o que me chamavam. Então, não dei. E tô escutando, pai, pai. E eu virei para trás e falei assim, Jesus, quem é o pai dessa criança? A criança tá gritando há 5 minutos, pai. E quando eu olho, assim, tipo, era só o Vinícius na piscina, tipo, gritando, pai, pai. Tipo, então, porra, o pai sou eu, sabe? Assim, aí ali foi a primeira vez que eu falei, caramba, tipo, ganhei um novo título, sabe? Assim, além de filho, além de companheiro, ganhei um novo título pai.